Você sabia que existe uma lua no nosso sistema solar maior do que o planeta Mercúrio? Uma das poucas luas do sistema solar com campo magnético próprio. Tem um oceano de água salgada e que se orbitasse o Sol em vez de Júpiter será considerado um planeta? Descoberta em 1610 pelo Galileu Galilei, esta lua é conhecida como uma das 4 luas galileanas. Sim, estou a falar de Ganímedes. Assista o vídeo até o final e aumente seus conhecimentos sobre o universo. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações e me ajude a ganhar notoriedade aqui no YouTube. Com sua pequena luneta, em 1610, Galileu descobriu o que seria a maior lua do sistema solar. Ganímedes tem cerca de 5.262 km de diâmetro, sendo maior do que o planeta Plutão e Mercúrio, e a 7ª lua mais próxima de Júpiter, sendo a terceira entre as luas galileanas, orbitando Júpiter a cerca de 1.800.000 km, levando cerca de 7 dias terrestres para completar uma volta ao redor desse sistema gasoso. Na parte mais interna da lua Ganímedes, este é semelhante com o nosso planeta, tendo um núcleo de ferro envolvido em uma camada rochosa, mas com uma crosta congelada e espessa. Ganímedes pode ser maior que Mercúrio, mas com sua massa ou peso sendo apenas metade da massa desse planeta. Isso acontece porque a estrutura interna de Ganímedes tem uma baixa densidade. Esta baixa densidade deve-se à elevada percentagem de gelos com alguns silicados da Lua e de material vindo do impacto proveniente do espaço. O telescópio espacial Hubble colheu dados com evidências significativas de um oceano de água salgada a cerca de 200 km abaixo da sua superfície congelada. Conheça este telescópio no vídeo acima. A gravidade de Ganímedes é relativamente menor que a da nossa Lua, sendo cerca de 1,43 metros por segundo quadrado. Assim como em quase todos os satélites naturais do sistema solar, por causa da ausência de uma atmosfera suficientemente densa para segurar o calor superficial, em Ganímedes também a mudança de temperatura entre dia e noite é drástica. Durante o dia, fica por volta de 77 graus centígrados, mas quando cai a noite, a temperatura cai para menos 193 graus centígrados. Em semelhança com a nossa Lua, a lua Ganímedes é travada por maré gravitacional de Júpiter, por isso apresenta sempre a mesma face para o gigante gasoso. Apesar disso, em setembro de 2022, na revista Scientific Reports, foi relatada uma descoberta de uma cratera bem enorme no lado oposto de Ganímedes, sugerindo que há bilhões de anos aconteceu um impacto que pode ter alterado as características desta lua. Este evento aconteceu há 4 bilhões de anos, quando um asteroide de aproximadamente 300 km de diâmetro impactou contra Ganímedes, criando assim uma cratera com um diâmetro de pelo menos 1.400 km. E acredita-se que este impacto teria alterado o eixo de rotação de Ganímedes. Reorientação essa que gerou aquecimento interno, que possivelmente está ligada à origem do oceano subterrâneo desta lua. Em 2021 e 2022, Ganímedes foi visitada pela sonda Juno. Durante este sobrevoo, que chegaram a ficar um pouco mais de 1.000 km de distância de sua superfície, estando bem próxima dela, foi fotografada a sombra de Ganímedes projetada pela atmosfera de Júpiter. Ganímedes possui 2 tipos de regiões na sua superfície: regiões claras e regiões mais escuras. As regiões claras correspondem a 2/3 da superfície, enquanto que as regiões mais escuras correspondem a 1/3 e são mais antigas e possuem muitas crateras. Essas características intrigantes foram confirmadas pelo JWST, James Webb Space Telescope. O telescópio espacial James Webb, durante as suas pesquisas, mostrou também que as regiões brilhantes mostram um terreno entalhado com gargantas e cordilheiras. As formações entalhadas foram aparentemente formadas mais recentemente que a da área escura, cheia de crateras, por causa da tensão dos processos tectônicos globais. A verdadeira razão dessa diferença é desconhecida, mas a expansão local da crosta parece ter realmente ocorrido, fazendo com que a crosta se esvaziasse ou se cortasse e assim se separasse. Ainda não há dados conclusivos para afirmar que em Ganímedes possa abrigar vida, mas a presença de oceanos subterrâneos e as características geladas da Lua criam grande chance de vida microbiana. A ESA, a Agência Espacial Europeia, promete eliminar essa dúvida até a próxima década, lançando a sonda JUICE, ou Jupiter Ice Moon Explorer. Esta sonda foi lançada em abril de 2023, a bordo do foguete Ariane 5, no porto espacial da Europa, em Kourou, na Guiana Francesa. Ela deve chegar a Júpiter em 2031, mas em agosto deste ano, prevê um sobrevoo de Vênus.
JUICE tem como objetivo principal o estudo detalhado das luas de Júpiter, incluindo Ganímedes, Europa e Calisto, além de investigar a atmosfera e a magnetosfera de Júpiter, com vista a responder às questões fundamentais sobre a habitabilidade desses corpos celestes e a possibilidade de existência de vida em ambientes extremos do sistema solar. Esta missão vai além da simples exploração de Júpiter e suas luas. Ela vai apresentar um passo crucial na compreensão da formação e evolução dos sistemas planetários, bem como na busca por ambientes habitáveis fora do nosso planeta. Acredita-se que as luas de Júpiter, não apenas Ganímedes, possuem oceanos subterrâneos potencialmente capazes de abrigar formas de vida microbiana. Desde que foi lançada, a sonda JUICE realizou uma manobra de sobrevoo duplo sobre a Terra e a Lua em agosto de 2024. Esta manobra complexa e arriscada foi essencial para preparar a sonda para seu próximo sobrevoo, desta vez com Vênus previsto para agosto de 2025, sim, neste ano mesmo. Fique atento às atualizações desta missão aqui no canal. Por isso, por favor, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Desta forma, também estará me ajudando a ganhar relevância aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e, por favor, compartilhe com seus amigos. Se gosta de história, acesse este vídeo aqui no outro canal, o Lego Store. Até o próximo vídeo e tchau.